Foco na solução. Essa é uma ferramenta que foi criada para dar apoio na solução de problemas financeiros. Ela vai te ajudar a sair da confusão e olhar com um pouco mais de clareza para suas habilidades, desafios e oportunidades. E no final você vai poder traçar ações práticas para mudar a sua situação. Eu sou Deise Viegas e estou aqui para te ajudar a fazer sobrar mais dinheiro no final do seu mês. Essa aqui é a ferramenta Foco na Solução. Ela foi adaptada da matriz de Eisenhower, que é uma ferramenta utilizada no ambiente corporativo, né, onde as empresas analisam pontos fortes, fracos, ameaças e desafios e aprendizados. Mas aqui ela tem o foco para resolver um problema financeiro, ajudar você a pensar nas soluções, como resolver esse problema. E fazer um levantamento dos recursos que você já possui, né? E de algumas coisas que podem ser uma ameaça e do que você já aprendeu até aqui. Então, no quadro A, pontos fortes, aqui você tem 3 perguntinhas que vão te ajudar a responder aqui e listar os seus pontos fortes, as qualidades, habilidades e talentos. Para o quadro B, dificuldade, fraqueza, defeitos e pontos fracos, você tem essas perguntas aqui. Para o quadrante C, são essas perguntas, e para o quadrante D, essas perguntas aqui. Então, você vai preencher aqui todos esses quadrantes, aí você vai ter uma ideia mais clara das coisas que você tem a seu favor, que você pode usar, e coisas que você deve evitar ou se preparar, e o que você já aprendeu, o que você já evoluiu. Quando você está muito focado num problema, você não consegue enxergar outras coisas, né? Por isso essa ferramenta se chama Foco na Solução, para você começar a enxergar outras oportunidades que tem ali, habilidades que você já tem, que vão te ajudar a resolver esse problema. Aqui na sequência eu gravei um exemplo, então acredito que vai te ajudar e vai ficar mais claro aí o preenchimento dessa ferramenta. Depois de preenchida essa ferramenta, você vai listar 6 ações que você vai executar nos próximos dias, justamente para encaminhar aí a solução desse problema. Então, eu te vejo logo mais. Tchau, tchau. Então, vamos começar a preencher a ferramenta, né? Então, primeira coisa, você vai preencher, vai definir qual é o problema que você quer resolver, né, ligado à área financeira. Eu aqui no meu caso, como exemplo, eu vou colocar aqui fechar mais clientes no Shield Bank ou na corretora de investimentos. Então, eu quero conseguir mais clientes, né, aumentar o faturamento, aumentar a renda passiva, esse tipo de coisa. Então, começando pelo quadro A. Habilidades, talentos, qualidades pessoais e pontos fortes. Aí tem lá as 3 perguntinhas do quadro A. O que você sabe fazer que pode te ajudar a resolver esse problema? Então, você vai pensar em tudo que você pode fazer, né? Que vai te ajudar a resolver esse problema. No meu caso aqui, eu posso enviar mensagens automáticas pelo WhatsApp. Posso enviar e-mails também, mas aqui eu quero ser mais objetiva, né? No meu caso, quero reduzir um pouco a ação, mas você pode usar isso como um brainstorming, né? O toró de parpite. Então, você pode colocar aqui todas as ideias que vierem na sua cabeça. Tá? Nesse caso aqui, eu coloquei só essa mesmo, enviar mensagens automáticas pelo WhatsApp, porque eu tenho muito grupo de WhatsApp, muito contato pelo WhatsApp, então, para mim é um recurso bastante grande, com bastante acesso e que não vai demandar tanto de mim. Então, segunda pergunta agora. Que recursos você tem que pode te ajudar com essa questão? Então, recursos. O que você tem de material que pode te ajudar. No meu caso aqui, eu tenho computador, internet, celular, WhatsApp, sistema de disparo de mensagens pelo WhatsApp. Né? Então, esse aqui justamente contempla a primeira questão aqui, de enviar as mensagens automáticas.
e vai me ajudar aqui no problema que eu tô querendo resolver. Aí vamos para a terceira questão. Quais características suas são importantes para te ajudar a superar isso? Então, o que você sabe fazer, quais seus conhecimentos e habilidades? Então, tá aqui, ó, habilidades, talentos, qualidades pessoais e pontos fortes. Então, suas características pessoais, seu conhecimento, que pode te ajudar a resolver o problema. Aqui no meu caso, eu coloquei que eu tenho muito conhecimento sobre internet, marketing, serviços do banco e como esses serviços podem ajudar as pessoas. Então, quadro A concluído. Se você lembrar, né, quiser colocar mais alguma coisa, né, quiser adicionar mais alguma coisa sobre habilidades, talentos, qualidades pessoais e pontos fortes que podem te ajudar a resolver aqui a questão, você adiciona aqui no quadro A, certo? Vamos para o quadro B agora. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre dificuldades, fraquezas e defeitos pessoais, os pontos fracos, né, que podem atrapalhar aí na hora de resolver essa questão. Então, primeira, tem as 3 perguntinhas lá, então a primeira, o que mais te atrapalha na hora de resolver esse problema? Aqui no caso, eu comecei a fazer esse quadro quando eu estava morando na Califórnia. Eu fiquei 3 meses morando na Califórnia. E lá o que mais me atrapalhava era o fuso horário. E como eu também estava morando numa casa com uma família, eu também tinha que fazer algumas tarefas ali para eles. Então, o fuso horário, as tarefas, né? Lá eu estava 4 horas antes do Brasil. Então, quando eu acordava lá às 7 da manhã, no Brasil já eram 11 horas da manhã. Né? Se eu começava o meu dia às 8 horas da manhã lá, no Brasil já era meio-dia. Então, isso me atrapalhava completamente. Fora isso, eu tinha que fazer algumas tarefas lá durante o dia, e aí também comia mais um pouco do horário comercial do Brasil. E eu ficava assim, completamente perdida. O meu TDAH ficou fora de controle. Nossa, foi um desastre. Esses 3 meses eu quase não consegui trabalhar lá. Então, aqui para mim, realmente a dificuldade, a fraqueza, né? A minha fraqueza, meu ponto fraco aqui, realmente foi o fuso horário e não conseguir me coordenar e me organizar com os horários e com tudo que eu tinha que fazer. Aí a segunda pergunta: o que você percebe que falta em você para resolver essa questão? Então, foi claramente a organização dos horários e a criação de uma rotina. Eu não consegui fazer isso enquanto eu estava lá na Califórnia. Agora eu estou aqui na Inglaterra, né? Então aqui já está bem mais tranquilo, né? Aqui as tarefas elas encaixam com o que eu preciso fazer e aqui eu estou 3 horas na frente do Brasil. Então, se aqui eu acordo, quando eu acordo 7 horas da manhã aqui, no Brasil são 4 horas da manhã. É isso, é. Se eu acordo às 8, se eu começo o dia aqui às 8, no Brasil são 5 horas da manhã. Então, eu começo o dia aqui, dá para eu fazer uma porção de coisas e depois é que começa o horário comercial no Brasil. Então, isso já está me ajudando demais, né? Aqui as coisas da casa também encaixam na minha rotina, são coisas simples que eu preciso fazer. Então, assim, foi um alívio chegar aqui e poder encaixar as coisas na minha rotina, porque era o que eu não estava conseguindo fazer lá na Califórnia. E a terceira questão: quais características suas estão te impedindo de resolver isso? Então, não consigo me organizar para definir os horários e rotinas, com isso não consigo tempo para definir e fazer as ações que preciso fazer. Então, como eu falei, o fuso horário de lá e as tarefas me desorganizaram completamente e eu simplesmente não consegui fazer muita coisa que eu precisava fazer. E aí, então, a gente vai para o quadro C: ameaças, desafios e problemas externos. Então, o que
no seu ambiente, nas coisas que acontecem ao seu redor podem te afetar e te atrapalhar aí para resolver o problema. Então, aqui no meu caso, né? Eu não vou ter novos clientes. As 3 perguntinhas lá, né? O primeiro. O que vai acontecer se você não resolver esse problema? Então, não vou ter novos clientes, vou deixar de ajudar pessoas que poderiam se beneficiar muito de alguns serviços do banco e vou deixar de fazer mais dinheiro. Então, se eu não resolver essa questão de fechar mais clientes, é isso que vai acontecer. Aí a segunda questão, qual a maior consequência de não resolver essa questão? Para mim, a principal é que eu vou estar deixando de ajudar as pessoas que poderiam se beneficiar muito com alguns serviços do banco. Né? Então, pela minha falta de organização e de conseguir contatar as pessoas, eu vou estar prejudicando outras pessoas, vou estar deixando de ajudar as pessoas que poderiam se beneficiar desses serviços. E quais são os maiores empecilhos que estão no seu caminho hoje? Então, ali no caso, era o fuso horário e a falta de organização. Então, aqui no C, se você tiver mais questões, conseguir identificar, né, outras ameaças, outros desafios e problemas externos, você pode adicionar aqui também. Para o quadro D agora, vamos falar sobre oportunidades e aprendizados com o que está acontecendo. Então, também as 3 perguntinhas lá. Quais aprendizados esse problema está trazendo para você hoje? Então, eu aprendi que quando eu for escolher um lugar para morar, eu preciso pensar no fuso horário, no tipo de tarefa que eu vou me comprometer a cumprir e na definição de horários e rotinas. Então, como eu estou ainda nisso de ficar me mudando de lugar, então eu preciso pensar muito nisso, né? Eu vi o quanto me atrapalhou essa questão do fuso horário e das tarefas, que eu não consegui, simplesmente não consegui fazer muita coisa. Então eu preciso pensar nisso muito bem. Quando eu for escolher um lugar, pensar no fuso horário e nas tarefas que eu preciso fazer, né? E nessa adequação da rotina e da agenda. Senão eu não consigo trabalhar, né? O TDAH fica fora de controle. Então eu preciso pensar com muita cautela nisso. Então, esse foi um aprendizado importante. Segunda pergunta. Quais as possibilidades que você enxerga frente a esse problema? Então, pensar nos próximos lugares que vou morar para que as coisas fiquem mais leves e organizadas, definir as ações e executá-las. Então, aqui, né, pensando nas possibilidades frente a esse problema, eu preciso definir as ações e executar. Preciso criar um roteiro de ações, um passo a passo, e aí ir executando cada uma dessas ações. E depois o que você pode testar para buscar resolver essa questão. Então, buscar um novo local para morar, onde o fuso horário seja mais favorável, e pensar no tipo de tarefas com as quais quero me comprometer. Então, isso aqui eu fiz quando eu estava pensando em sair da Califórnia. Né? Quer dizer, eu sabia que eu tinha que sair da Califórnia, e aí então eu já comecei a pensar num lugar onde o fuso horário fosse mais favorável para mim e onde eu tivesse tarefas que se encaixassem melhor no meu dia a dia, na minha rotina e com as coisas que eu tenho que fazer. Então, foi um aprendizado, né, e que eu já coloquei em prática. E criar os textos para divulgar pelo WhatsApp e enviar nos grupos que tenho para observar o feedback. Então, aqui o que eu posso testar, né? Então, eu tenho uma ferramenta de disparo de mensagens no WhatsApp, então consigo enviar para muita gente, para todos os meus contatos. Mas antes de fazer isso, de começar a enviar para todo mundo, eu vou enviar só para alguns grupos que eu tenho, né? Vou enviar algumas mensagens e observar o feedback.
porque isso é importante. Às vezes você precisa, não é porque você vai fazer uma ação, às vezes a gente fica muito tempo, né, ali preparando uma coisa e melhorando e querendo deixar aquilo perfeito, e depois aquilo não dá o resultado esperado. Porque às vezes você precisa amadurecer um pouco mais aquilo, você precisa testar e corrigir, né? Então você precisa fazer uma prévia antes de você colocar tudo para rodar ou jogar todas as suas cartas de uma vez, né? Ou dar uma cartada e achar que aquilo vai resolver. Às vezes você precisa dar pequenos passos, fazer pequenas ações e observar o resultado. E aí corrige, testa de novo, observa o resultado, corrige o que precisa corrigir e assim vai. Então, eu participei de aceleradoras de startup, né? Então, um lema das aceleradoras é teste rápido, erre rápido e corrija rápido. Então, é o que você precisa fazer, né? Não fica tentando deixar a coisa toda perfeita, né? E tudo achando que você consegue fazer, você vai fazer uma vez só e vai ter um retorno enorme, porque geralmente não é assim que funciona. Você precisa ir testando aos pouquinhos e melhorando aos pouquinhos, e aí você vai colhendo o resultado até que a coisa chega num nível que realmente vai dar um resultado maior. Então, aqui a gente preencheu todos os quadros, então o próximo passo são as ações. Você teve uma clareza aqui, né, sobre seus pontos fortes, pontos fracos, problemas externos e aprendizados, oportunidades e aprendizados. Então agora você vai para as ações. Então, aqui nas ações, né, o que eu coloquei para mim, aí aqui eu já atualizei, né? Já me mudei para um local onde o fuso horário é favorável para mim. Hoje estou numa casa onde as tarefas que preciso executar são úteis para o meu dia a dia, então se encaixam na minha rotina e nas coisas que eu preciso fazer. Aí preciso priorizar as ações que preciso tomar e organizar minha agenda, né? Porque eu não tenho só a questão de aumentar os clientes Shield, né? Eu estou lançando a mentoria, então preciso também trabalhar essa questão, né, do que divulgar, como trabalhar cada uma dessas coisas. Criar um texto para divulgar ou gerar interesse nos serviços do banco. Divulgar esse texto nos grupos de WhatsApp, por lista de transmissão e pelo aplicativo de disparo de mensagens. Né? Então, aqui nesses 5, talvez eu devesse até reescrever, né, para colocar essa parte do testar, né, divulgar o texto, colher o feedback, melhorar, enviar de novo para mais alguns grupos, observar o feedback, melhorar e assim por diante. Né? Preciso fazer algumas vezes até ter um feedback mais positivo. Agendar atendimento com os interessados, né? Então quem responder aqui as mensagens, eu faço o agendamento para apresentar os produtos, né? Ver quais soluções são melhores para cada um. E fazer o follow-up com aqueles que entraram em contato. Então, às vezes, a pessoa entra em contato, você apresenta, né, faz sua apresentação do serviço, do produto, do negócio, mas a pessoa, vou pensar, preciso ver umas coisas, no caso do banco, né, às vezes a pessoa precisa ir providenciar os documentos, precisa ter documentação de sócio, de esposa, né, de marido, então, às vezes demora um tempinho aí. Então, tem que fazer esse follow-up aí, seguindo os clientes. Então, essa é a ferramenta foco no resultado, e é assim que você usa. Ela já te traz uma clareza bem grande, né, de tudo que você precisa fazer, todos os recursos que você tem à sua disposição e coisas que você precisa se atentar para não te prejudicar.
Então, eu acredito que ajude bastante, já é um primeiro passo aí para te ajudar a resolver esse problema. Parabéns, você acabou de aprender a usar a ferramenta Foco na Solução. Eu espero realmente que ela possa te ajudar aí a encontrar a solução para o seu problema. Se você quiser manter contato, receber mais materiais sobre educação financeira, finanças, comportamento, aqui na descrição do vídeo tem os meus contatos. Eu tenho um grupo de WhatsApp, lista de transmissão, e-mail, logo logo vai ter mais vídeos, artigos de blog e tudo mais. Tenho também uma mentoria em finanças comportamentais. Durante 3 meses eu vou te acompanhar e a gente não vai focar apenas em organizar o seu financeiro. A gente foca principalmente na mudança de comportamento. Mudar aqueles comportamentos que te levaram à situação financeira complicada que você pode estar hoje. Então, se quiser mais informações, aqui na descrição do vídeo tem todas as informações. Espero te ver mais vezes por aqui. Até mais!